também se preocupa com seu coração. Glória a Deus. E faz tudo para não te ver sofrer, vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou. Graças a paz. Amém. Vamos despertar. Vamos nos alegrar, pois estamos na casa do Senhor. Temos o direito, o privilégio de estar aqui para ouvir mais da palavra de Deus. Então, vamos entrar propriamente agora na mensagem de hoje. A nossa reflexão, ela vai estar baseada no livro de 2 Crônicas. Segundas Crônicas, não é 7:14, tá? Que alguém já abre em 2 Crônicas 7:14, né? Não, é 2 Crônicas, capítulo 1. Segundas Crônicas, capítulo 1. Nós vamos estar lendo do versículo 6 até o versículo 13. 2 Crônicas, capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 13. Amém? Queridos, hoje o tema que Deus colocou no meu coração para trazer para os irmãos, ele está baseado em 2 perguntas. Ele está baseado em 2 perguntas que eu vou fazer agora para você. A primeira: o que é que você tem pedido a Deus? A primeira pergunta é: o que é que você tem pedido a Deus? A segunda pergunta é: como você tem feito esse pedido? Primeiro, o que é que você tem pedido a Deus? Segundo, como é que você tem feito esse pedido? É interessante porque lá em Tiago,
capítulo 4, versículo 3, ele diz o seguinte: pedis, porém não recebeis. Por quê? Porque pedes mal. Pedes para esbanjar os seus prazeres. Às vezes, nós temos pedido muito a Deus, mas não temos pedido da forma correta. Não temos pedido daquela maneira que Ele deseja que você peça. No nosso culto de domingo, o domingo anterior a esse, eu falei sobre aqui as formas que Deus quer ser adorado. Que Deus, Ele não quer ser adorado de qualquer forma. Assim também Ele não quer que você peça algo a Ele de qualquer jeito e por qualquer coisa. Então, nós sabemos que a Bíblia, ela nos orienta a estarmos em constante oração. Primeiro, tendo sempre um coração humilde e quebrantado. Nesse pedido que você tem feito a Deus, você tem sido humilde? Você tem se quebrantado diante dele? Você tem mostrado que você de fato não é nada e ele é tudo? Nós também temos que entender que na Bíblia nós vemos vários relatos de Cristo e o próprio Deus ou alguns outros servos perguntando a algumas pessoas: o que queres que eu te faça? Jesus fez essa pergunta ao cego Bartimeu. E aí eu fico imaginando que o cego naquela posição, ele que poderia querer tirar uma onda e perder a bênção. Porque Jesus viu que ele era cego. Jesus viu que ele estava pedindo dinheiro. Jesus sabia provavelmente que ele queria enxergar. Mas aí ele diz: o que queres que eu te faça? Aí cego Bartimeu, para tirar uma onda, disse: eu quero uma bengala nova. Eu quero um cão guia. Eu quero alguma coisa, dinheiro. Mas ele disse de fato o que ele precisava. Ele disse: eu quero ver. O profeta Elias, quando estava com Eliseu, próximo já a ser arrebatado para os céus, Elias perguntou a Eliseu: pedes o que queres? E aí Eliseu disse: me dê a porção dobrada do teu espírito, para que do mesmo jeito que Deus agiu na sua vida, Ele possa agir 2 vezes mais na minha. E nós chegamos nesse texto de 2 Crônicas, capítulo 1, capítulo 1, e dos versos do 6 ao 13, para aprender com Salomão, um homem que a Bíblia diz, e não sou eu, que antes dele não teve mais inteligente e depois dele não iria se ter. Será que o cara era bom? Que você imagine aí o cara mais inteligente que tem hoje aí, né, nesse século 21. Pronto, Salomão era mais inteligente do que ele. E naquele período já. Salomão tinha mais sabedoria do que ele. Então hoje, Deus, Ele quer continuar falando com você. Ele já falou com você através das leituras bíblicas. Ele já falou com você através dos seus louvores. Ele já perguntou a você, Ele já falou a você que precisa se ressuscitar algo dentro da sua vida. Que você precisa que Deus remova a sua pedra, que lhe chame pelo nome e que mude a sua história, que Ele ressuscite os seus sonhos. Deus já falou com você hoje, Deus já disse isso a você. Qual área da sua vida que precisa ser ressuscitada? Deus já falou com você que você não pode estar sentado apenas no banco. É interessante que eu anotei aqui na minha mão. Sabe por que eu anotei aqui na minha mão? Por quê? Por quê, meus irmãos? Para não esquecer. E porque
importante. Não é verdade? Sabe que vocês também são importantes? Sabe não, Mateus? Pois eu vou dizer a você. Deus diz que se ainda uma mãe se esquece do filho, eu, Deus, não me esquecerei de ti. Eu tenho o teu nome, Mateus, gravado na palma da mão dele. É suficiente para você saber que Deus não esquece de você? Amém. E Ele não esquece de nenhum aqui. Você que está aí ouvindo essa palavra, Deus não se esqueceu de você. Quando a Bíblia ela é muito didática. Quando Ele diz que escreve na palma da mão, é porque é importante. Ninguém escreve, fica um negócio rabiscado na mão. Mãe dizia que era... Mãe dizia que fazia mal escrever na mão, porque a tinta entrava no poro e ia dar um negócio lá dentro na mão. A mãe ia fazer um medo da cebola. Mãe tem dessas coisas, né? Não pode comer manga com leite, né? Eu gostava muito de empinar pipa. Aí minha mãe dizia, não pode empinar pipa de noite não. Eu digo, por quê, mamãe? Ele disse, porque a pipa fica um monstro e vem pegar a pessoa. Eu digo, misericórdia. E o pior é que quando eu vi os meninos empinando pipa à noite, eu dizia, eita, o bicho vai pegar ele. Deus, Ele não se esquece de você em nenhum momento. Deus, Ele se lembra de você a todo instante. Então, por que às vezes eu peço e não recebo? Por que Deus não se esquece de mim, mas mesmo assim eu peço algumas coisas e não chega? E aí nós vamos aprender aqui com Salomão como pedir a Deus e obter respostas. Nós vamos ler apenas o versículo 6 e o versículo 7, oraremos e depois daremos continuidade à mensagem. O versículo 6 e o versículo 7 diz assim: E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação. E ofereceu sobre ele, quantos holocaustos? 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: Pede o que quiseres que eu te darei. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por nos conduzir até aqui, Pai. Obrigado por ter cada um dos teus servos que aqui estão escutado o teu chamado e de fato estarem aqui para ouvir não a minha voz, Pai, porque eu não tenho nada para passar. Eu sou pior do que todos. Se não for a tua graça e a tua misericórdia na minha vida, nada eu seria, Pai. Mas que cada um que esteja aqui, está aqui, e está também ouvindo através desse equipamento de mídia, esteja com o coração aberto para ouvir a tua palavra, Pai. E para que através da tua palavra nós venhamos a praticar a tua boa e perfeita vontade, Senhor. Que o teu nome cresça e o nosso nome diminua, Pai. Obrigado pelos livramentos, Pai, que o Senhor nos concede, aqueles ao qual vimos e também aqueles que não vimos, Pai, porque o Senhor não se esquece de nenhum de nós. Os teus olhos estão abertos, Pai, para toda e qualquer oração que o teu povo esteja fazendo. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez, por essa grande oportunidade de estar aqui na frente do teu rebanho, Pai. Continua nos dando sabedoria, Pai, em nome de Jesus, amém. Queridos, versículo 6, versículo 7, Salomão, antes de Deus aparecer a ele tem uma atitude bem interessante. No versículo 6 diz assim: E Salomão
ofereceu ali sacrifícios perante ao Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse: pede o que queres que eu te dê. Queridos, a primeira coisa que eu tenho que entender é, quando estiver pedindo algo a Deus, quando estiver pedindo a Deus para me servir, é que antes de a minha pessoa ser servida, eu preciso servir. Antes de que Deus venha a derramar as bênçãos sem medidas sobre a sua vida, lhe servindo, você precisa servir. Você precisa cumprir aquilo que Deus disse a Abraão: sê tu uma bênção, porque sendo tu uma bênção, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e abençoarei aqueles que te abençoarem. Eu multiplicarei a tua descendência. Mas primeiro, ele precisava ser o quê? Ele precisava ser o quê? Bênção. Muitas vezes a gente quer ser servido por Deus. Muitas vezes nós queremos que Deus, Ele nos conceda aquilo que desejamos no coração, aquilo que almejamos, aquilo que tanto queremos, mas nós esquecemos que precisamos servir ao Senhor com alegria e apresentarmos diante dEle com cânticos. A primeira coisa, meus irmãos, que eu aprendo aqui com Salomão, é que antes de Deus ouvir a minha oração, eu preciso servir. E antes que você converse com Raquel, depois do culto, para começar a vir aqui na igreja, limpar, dar um grau e tal, Deus não está falando isso não. Deus está falando na sua área, nas suas condições, na sua vida, como você pode servir a Deus. Cada um aqui tem uma particularidade. Cada um aqui tem uma história de vida diferente. Com cada um aqui, Deus trata de forma diferente. Sabe por quê? Porque nós somos diferentes. Será que tem alguém aqui com a mesma digital que eu? Tem? Eu creio que não. Quase 8 bilhões de pessoas existentes no mundo. Ninguém, nem gêmeos de mesma placenta tem a digital igual. Por quê? Porque eles são únicos. Mas Deus fala com cada um que está aqui. E Ele está falando com você, da forma dEle, do jeito dEle. Mas Ele está falando com você. A sua oração, meu irmão, ela vai chegar no trono da graça, ela vai ser atendida. Porém, quando você de fato servir a Deus. E quando eu falo servir a Deus, não é frequentar uma igreja, não é ter o nome escrito no hall de membros, não é dizimar, não é frequentar a EBD, não é estar nos estudos, não é estar caminhando conosco. É ser bênção, fazendo aquilo que Deus colocar no seu coração para fazer. Mas fazendo. O grupo de louvor cantou aqui que precisamos de fato descer, precisamos de fato mergulhar. E às vezes a gente não quer mergulhar, a gente quer ser curado do lado de fora. A gente quer ser curado com uma palavra. A gente quer ser curado com um toque. Deus quer lhe curar, mas Ele quer que você desça. Ele quer que você vá lá na sala do oleiro.
Ele quer que você se humilhe diante da face dele. Aí sim, ele vai lhe curar. E quem está falando isso, não sou eu não, meu irmão. Você pode até não gostar, mas é Deus que está falando com você. Nesse mesmo capítulo, nesse mesmo livro, lá naquele texto bem conhecido: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí você pode perguntar: por que o perdoar os seus pecados, ouvir do céu e sarar a terra não está antes de se humilhar, buscar a minha face? Por quê? Porque a ação precisa vir primeiro. Porque a ação de busca precisa partir de mim. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus a todo instante. Tem até um louvor que é assim, né? Não é assim? É lindo esse louvor, né? Diga ele aí no seu coração: eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti a todo instante. Me mostra como eu posso te servir. Me mostra como eu posso ser bênção. Eu quero cada vez mais descer e mergulhar. Eu quero servi-lo. Pergunte a Deus, meu irmão, porque Ele vai lhe dizer que um dos motivos para às vezes as nossas orações elas não serem aceitas, porque nós não entendemos que antes de receber a bênção de Deus, nós precisamos receber o Deus da bênção. Então eu aprendo com Salomão, nesse primeiro momento, de que antes de ser servido, os servos, e o servo, quando a gente entra no contexto da Bíblia, o servo, ele tem a característica bem peculiar, diferente do que nós entendemos de servo hoje. O servo, para nós, é aquela pessoa que faz alguma coisa. Mas o servo que a Bíblia fala é aquele que não tem vontade, porque ele é um escravo. A palavra servo no grego, ela significa doulos, escravo. Você não tem vontade. A sua vontade tem que ser de servir a Deus. Natália falou bem aqui, que nós de fato temos que servir a Deus em primeiro lugar. Deus lhe abençoe, minha irmã. Que nós venhamos a entender isso de fato nos nossos corações, a começar de mim. Eu preciso primeiro buscar o reino de Deus, buscar a sua justiça, e as demais coisas, elas vão sendo acrescentadas na minha vida. Então, o que você tem pedido a Deus? O que você tem feito com esse pedido? Primeiro, sirva. Primeiro ponto: sirva ao Senhor. Seja bênção aonde quer que Ele lhe coloque. Quando a gente avança, nos versículos 8 e 9, diz o seguinte: e Salomão disse a Deus: tu usaste de grande benevolência com Davi meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora pois, ó Senhor Deus, confirme a tua palavra dada a Davi meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Primeiro, sirva. Segundo, antes de pedir, agradeça. Porque o que Salomão fez aqui, ele se lembrou que antes de qualquer desejo que ele tivesse no coração, ele precisava agradecer por tudo aquilo que Deus já tinha feito por ele.
Deus já tinha colocado ele como rei. Deus já tinha abençoado ele em nascer dentro de uma casa real. Deus já tinha abençoado ele, pois o pai dele preparou tudo para que o reinado dele fosse uma bênção. E antes de pedir, ele agradece. Como você tem pedido algo a Deus? Antes você já tem agradecido? Porque ontem eu pedi a Deus que não tivesse quebrado o carro. Mas Jesus, o Senhor quebrou o carro, a gente fazendo a obra, fazendo as coisas. Poxa, vou agora esperar aqui o reboque chegar. Eu tinha dito a Kathleen que estava doidinho que terminasse o estudo, ia programar o estudo para terminar de 8h30, para eu poder chegar em casa e dormir, porque eu tinha dormido da sexta para o sábado, de 3h30 da manhã, acordado de 5 horas, para ir para a obra em Itamaracá, e fiquei ligado no 220, até chegar aqui. Eu digo, não, quando der 8h30 eu libero a turma, a gente come um pouquinho aqui, e vou embora para casa. Só que Deus já sabia que ia dar errado, né? Deus já sabia que o negócio não ia ser desse jeito. E aí aconteceu aquilo, eu digo, meu irmão. Aí teve uma hora que eu fui assim, ó. Aí a Eliane disse, tenha calma que Deus sabe de todas as coisas. E aí naquele momento eu digo, Jesus, lembrei do dia todinho, de tudo que Deus fez através daquela Kombi, de tudo que tinha acontecido, de todas as pessoas que tinham entrado nela. Lembrei do que ia acontecer, porque depois que eu deixasse o pessoal ali, eu ia me embora para casa. E vocês sabem que quem vai para casa não se molha, né? Não é verdade? Sabe por que quem vai para casa não se molha? É porque vai ligeiro. Porque ele quer chegar logo em casa para não se molhar. É por isso que ele não se molha. Esse ditado de quem vai para casa não se molha, não é porque ele está indo para casa, vai tomar um banho e tal. Não. Ele não se molha porque ele vai ligeiro, porque ele quer chegar logo em casa. E eu ia chegar em casa ligeiro. Ou senão, no céu ligeiro. Naquela hora eu lembrei, eita, se não tivesse quebrado agora, ia quebrar comigo e com Iliane e Caleb, vindo de lá para cá. Já imaginou? Meus irmãos, agradeça a Deus aquilo que Ele tem feito na sua vida. Nesse momento pode não estar bom. Nesse momento pode estar difícil. Pode estar complicado. Mas agradeça pelo fôlego de vida que Ele lhe dá. Agradeça pela saúde que você tem. Agradeça pela saúde dos seus familiares. Agradeça pela oportunidade de você ter um amanhã. Que muitas pessoas, talvez, amanhã não exista para elas. Antes de você pedir algo a Deus, seja um servo abençoador. Segundo, agradeça por tudo que Ele tem feito na sua vida. Diga a Ele de coração aberto: papai, não está bom não, viu? Preciso que o Senhor anote aí na taquigrafia celeste que não está bom. Não está bacana. Mas em Ti eu sou mais do que vencedor. Porque é o Senhor que é o meu pastor. E de nada eu vou ter falta. Eu preciso agradecer. Porque se eu não agradecer, eu vou ficar de palmo em palmo e de canto em canto, cantando a cantiga da hiena. Ó céu, ó azar, nada dá certo para mim. Meu irmão, você tem um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que é poderoso para resolver a sua situação. Creia nisso. Creia que Ele pode resolver. Creia que Ele pode ouvir a sua oração. Mas você precisa cumprir alguns pré-requisitos.
porque senão a sua oração não passa da sua altura. Infelizmente ou felizmente, essa é a palavra de Deus. Isso é o que Deus nos fala. Continuando, no versículo 10, ele diz o seguinte: dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Porque quem poderia julgar a este teu povo tão grande? Meus irmãos, a primeira coisa que eu tenho que entender para as minhas orações serem aceitas é que eu preciso servir. A segunda é que eu tenho que, antes de pedir, agradecer. A terceira é que eu tenho que pedir o necessário. Porque ele não pediu o necessário. Ele pediu aquilo para esbanjar em seus prazeres, que foi o que Tiago falou no capítulo 4 e no versículo 3. Primeiro, meus amados, para que a sua oração ela seja atendida, você precisa saber que deve servir antes de ser servido. Segundo, você precisa lembrar de agradecer antes de pedir. E terceiro, quando você de fato chegar no seu pedido, peça apenas o necessário. Peça apenas aquilo que você precisa nesse momento. O que você tem pedido a Deus é o necessário? Faça essa pergunta a si mesmo. Lá em Provérbios, capítulo 30, versículo 8 e 9, o próprio Salomão diz assim: afasta de mim, Senhor, a vaidade, a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que porventura, estando farto, não te negue e venha dizer: quem é o Senhor? Ou que empobrecido não venha a furtar e tomar o nome de Deus em vão. Tem muitas pessoas que, em busca de riquezas, em busca de muitos prazeres, de muitos deleites, têm sacrificado a sua vida. E aí a palavra diz que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Tem muitas pessoas que, em meio à dificuldade, em meio ao problema, sucumbem e começam a murmurar contra o Deus Todo-Poderoso. Começam a tentar resolver o seu problema da forma que der na telha. E os dois extremos, eles não são bons. Provérbios diz que eu tenho que ter a porção de costume. Seja agradecido com a farinha e com a água e um pouquinho de sal que você comeu ontem, porque teve muita gente que ainda não comeu. E no momento certo, na hora certa, Deus ele vai prover algo além que você precise para você. Lembre disso. Primeiro, para você receber aquilo que você pede, sirva ao Senhor Deus de todo o coração. Segundo, lembre de agradecer antes de pedir. Terceiro, peça apenas o necessário. E aí, meus amados, quando nós nos dedicamos a fazer essas ações, acontece o que está relatado no versículo 11 e no versículo 12. Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isto em teu coração, e não pedisses riquezas, fazendas, honra,
nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pedistes muitos dias de vida, mas pedisse para ti sabedoria e conhecimento, para poder julgar o meu povo, sobre o qual te pus como rei. Meus amados, nós precisamos entender que para receber infinitamente mais daquilo que pedimos e daquilo que pensamos, nós precisamos nos chegar a Deus da forma que Ele quer e não da forma que nós desejamos. Deus, Ele quer a sua vida. Deus, Ele quer ter comunhão contigo. Deus, Ele quer passar momentos mais a sós com você. Deus, Ele quer uma agendazinha e um horário no seu dia. Eu disse ontem aqui que um instituto chamado Haggai, ele fez há uns tempos atrás uma pesquisa de quanto o povo de Deus dedicava de tempo para meditar na palavra dele. E é interessante que na semana a pesquisa afirma que é dedicado em média 2 dias. E desses 2 dias, o tempo que é dedicado é de em média 15 minutos. Será que ontem foi o seu dia de você dedicar 15 minutos para ler a palavra? Ou não? Será que foi na sexta-feira? Ou será que foi no domingo passado? Isso é muito interessante, isso é muito importante. Que nós venhamos a refletir a qual evangelho e a qual Cristo eu tenho seguido. A quem eu tenho pedido e como eu tenho pedido. Eu adoro o Salmo 127, porque ele diz que de nada vai adiantar aquilo que eu faça, aquele sacrifício que eu venha a fazer, se o Senhor não for aquele que estiver em primeiro na minha vida, se não for o Senhor que esteja guardando a minha casa, não vai adiantar. Se nesse momento a sua vida não virar a chave, você vai vir domingo que vem e vai estar do mesmo jeito. Você vai vir no próximo domingo, se você conseguir vir, e vai estar do mesmo jeito. Antes de pedir a Deus, sirva. Antes de pedir a Deus, agradeça. Quando pedir a Deus, peça o necessário. E depois que receber a bênção que Deus der para você, faça que nem Salomão no versículo 13. Assim Salomão veio a Jerusalém do alto que está em Gibeão, de diante a tenda da congregação, e reinou sobre Israel, e serviu com a sabedoria que Deus deu a ele, ao povo dele, e foi bênção com a bênção que Deus deu a ele, ao povo dele. Primeiro, Deus é maravilhoso, meus irmãos. Seja servo, seja bênção, abençoe. Segundo, antes de pedir, agradeça. Terceiro, quando pedir, peça o necessário. E quarto, quando receber, utilize tudo o que Deus lhe deu para a glória dele. Sabe por quê, meu irmão? Porque começa com ele, roda, 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 roda,
termina com Ele. Porque é dele, por Ele, para Ele que são todas as coisas. Não tem outro caminho, porque esse é o caminho. Não existe outra verdade, porque essa é a verdade. Jesus Cristo, nosso Senhor, morreu na cruz do Calvário para lhe conceder todas as bênçãos a que você nem imagina. Mas para isso, sirva. Para isso, lembre de tudo o que Ele fez para você e agradeça. Peça só o necessário. 1 Coríntios 10, versículo 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para quê? Para quê? Para a glória de Deus, meu irmão. Lembre de tudo o que Deus falou para você essa noite. E na sua oração, você peça um coração igual ao do Mestre Jesus Cristo. Você olhe e peça: dai-me um coração igual ao teu, meu Mestre. Dai-me um coração igual ao teu. Para quê? Para eu me ensorbebecer? Para quê? Para eu visitar a igreja? Não. Para que eu obedeça, para que eu sirva, para que eu agradeça, para que quando eu venha a pedir, eu peça o necessário, e quando eu receber, eu devolva tudo a Ele. Glória a Deus. Porque a Ele, meu irmão, deve ser dado todo o louvor, porque Ele é digno de honra e de toda a glória. Que nós venhamos ter um coração disposto a oferecer e não apenas receber. Um coração disposto a cumprir o querer dele. Nesse momento, curve sua cabeça. Você que está em casa, feche seus olhos. Senhor Deus, nos dá um coração, Pai, como o teu. Um coração para cumprir todo o teu querer. E nós venhamos cada dia mais a descer, Pai, mergulhar nas águas do teu amor. Que o Senhor venha a nos purificar e ressuscitar o primeiro amor, Pai, aquele desejo maravilhoso de te servir, Pai, de estar cada vez mais em comunhão contigo, Pai. Que o nosso coração arda quando ouvirmos a tua palavra, quando entoarmos louvores a ti, Senhor Deus. Abençoa cada um, Pai, que se encontra nesse local, assim também como aquele que escuta através desse equipamento de mídia, Pai. Que as orações que forem feitas a ti, Pai, elas primeiro passem pelo serviço ao teu reino, pelo agradecimento por tudo que o Senhor fez, o Senhor faz e o Senhor ainda irá fazer, Pai. Quando elas chegarem a ti, que seja o necessário. E quando recebermos, possamos estar devolvendo a ti, ó Deus. Que o teu nome cresça e o nosso nome diminua. Muito obrigado pela semana de paz que o Senhor concedeu a cada um dos teus servos, Pai. Nos leva para casa da maneira maravilhosa que o Senhor nos trouxe. Nos dá uma semana abençoada. Protege cada um dos teus servos. Dá saúde a cada um deles. Aqueles ao qual a saúde ainda não chegou, que no tempo certo, da tua forma, do teu jeito, a saúde seja restaurada. Esteja agora, Pai, neste momento, entrando nos hospitais, dando um abraço caloroso naquele que talvez agora
esteja pensando que acabou, mas só Tu, Pai, tem as palavras finais. Contigo começa tudo e com o Senhor termina tudo. Que o Senhor esteja, Pai, visitando cada família que nesse momento chora por um ente que foi perdido, Pai. E o Senhor conforte todos esses corações. E que talvez, se o Senhor nos permitir, semana que vem estejamos aqui para cada vez mais cumprir o Teu querer. Continua, Pai, nos dando um coração igual ao Teu. Amém.